Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Estamos começando o programa Nossa Terra nessa manhã de quarta-feira, 10 de julho, né? Olha, foi um terço do mês de férias, viu, Ruth? Shalom. Shalom. Shalom para você, um bom dia para você, um dia de paz, de alegria, que tudo venha acontecer de bom na sua vida, conforme a vontade de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que aconteça maravilha em tua vida. E um abraço para você aí, pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, né? A todos os nossos amigos aí, pastores, como o pastor Brito, o pastor Arnaldo, o pastor Kleber, o pastor Luiz Rosa, que é do Ministério de Abraão, aí, ele e toda a sua família ligado com a gente, e você aí em Goiânia, né, o Saulo, e toda a sua família ligado com a gente. Tenha um bom dia, Saulo, um bom dia de trabalho. Também eu mando um abraço bem forte para ti, Antônia, na cidade de Monte Alegre, e também para todos o pessoal ali, parente da minha esposa que mora em Santarém, Manaus, que desde que mora em Ananideu, ali próximo de Belém do Pará, né? Próximo de Belém do Pará, ali em Ananideu. E todos estão ligados com a gente, como a irmã Eliane lá em Minas Gerais, ela e toda a sua família ligado com a gente, as filhas dela aqui do Pará também assistindo o programa Nossa Terra. E a audiência está crescendo cada dia. Vai um abraço bem forte para você, Paulo Roberto, e também para Jorge Pérez, Jorge Pérez, já está em nossa cidade o jornalista Domingos César, que faz parte da Academia de Letras da cidade de Imperatriz. É um marabaiense que veio visitar a sua cidade, né? Nasceu aqui no bairro da Santa Rosa, está visitando aí os amigos, Mascarenhas, o pessoal despachante e outros aí, né? Tem muita amizade aqui, muito amigo. Seja bem-vindo, Domingos César, você e toda a sua família. Mas vamos começar o programa com uma brahá, uma oração tirada do Sidu completo. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Hoje nós vamos fazer o Shaharit com Osé Tessé, que é o Salmo 91. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente se abrigará. Direi do Eterno, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço que prende, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo de suas asas te abrigará. A sua verdade será o teu escudo, a tua coraça. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Ainda que tombe 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não chegará a ti essas coisas. Somente contemplarás e verás a retribuição dos ímpios. Pois tu, quando disseste, tu és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Torna-te-ão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Andarás por sobre o leão áspero e calcarás os pés do filho do leão do dragão. Porque tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, não afastarei, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, de lá retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade de dia e mostrarei a minha salvação. Fartá-lo-ei com longevidade de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Baruch Hashem. A gripe do bicho do rã, hein? Pegou a gente aqui, mas é assim. Na nossa casa tem uma neta que veio aí gripada. Aí foi compartilhando com a família, né? Que criança gosta de, quando fica velho perto, né?
Rapaz, velho, é um problema. Mas ontem cheguei no lugar a tomar um coco, água de coco da praia, né? Que eu gosto. E aí lá tinha dois pastores conversando. Quando eu chego assim, tem pastor que já me conhece, eu fico meio desconfiado comigo. Aí eu cheguei e eles estavam falando sobre Ezequiel capítulo 37. E que Deus entrou no profeta e levou ele no vale de ossos secos. O texto não diz isso. Não. Em português, em hebraico, não diz isso. O Eterno é incorpóreo, ele não entra em... Aí eu expliquei. Aí eu fiquei calado, né? Eles falando. Aí de repente eles me envolveram. Queria saber qual era a minha opinião. Minha opinião é o seguinte: olha, dentro da cultura judaica, quando se trata de Bíblia, nunca o judeu te responde direto. Você faz uma pergunta e te responde com outra pergunta, né? Porque eles criam logo dentro da conjuntura de um versículo, né? Eles criam o quê? Um paradoxo nas perguntas que você faz. No versículo bíblico, cria um paradoxo. E são dois caminhos ou mais. Ele responde você até com 3 perguntas. E você escolhe qual é a que adequar. Vai adequar para você, que você acha que está certo. Aí comecei a explicar para eles, aí o meu foi logo se afastando, né? Eu digo, olha, existe uma cultura, né, que invadiu a Bíblia, pensar que Deus entra na pessoa. Aqui o texto bíblico diz: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, o Espírito do Senhor estava em quem? Em Ezequiel. Lá eu expliquei, lá no capítulo 2 de Ezequiel estava deitado. E o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, entrou nele e colocou ele de pé. Ruach HaKadosh. Coloca ele de pé. E ele disse: eu vi quem falava comigo. Um abraço, senhora Bia Cardoso, né? Bia Cardoso, um abraço para você e sua família. Ao nosso querido João, né? João Salame, meu amigo do peito, né? Amigo de nossa família também, amigo de Marabá. Seja bem-vinda, Bia Cardoso. Você vê uma coisa. A pessoa tem que separar as coisas. Aqui a própria palavra já separa. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou em Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem levou o profeta? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem esse potencial. Ele teve um arrebatamento, né? de entrar em nós, né? E para ajudar na obra. Por exemplo, o Espírito de Deus, que o texto bíblico fala, ele faz nos lembrar daquilo que nós já estudamos, que nós lemos da Bíblia. O trabalho do Espírito de Deus é nos segurar, quando estamos lendo um texto bíblico, estudando, e entender o que está por trás dos mistérios de Deus. Esse é um dos trabalhos do Espírito de Deus. Então, o profeta, ele foi levado pela mão do Senhor, né? Mas ele diz que o Espírito de Deus, que é Ruach HaKadosh, levou ele a um vale de ossos sequíssimos, um cemitério abandonado lá no vale, cheio de ossos velhos. E me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale que estava sequíssimo. Aí um dos pastores falou assim: aquilo foi uma visão? Foi um sonho? Foi um arrebatamento? O que foi? Aí eu disse para eles: olha, você não pode levar certas partes da Bíblia profética para o literal, porque senão você não vai entender o texto, você vai misturar uma coisa com a outra. Isso aqui que aconteceu foi algo espiritual na vida do profeta. Pegou ele, tirou ele do corpo dele, deixou ele lá e levou lá no vale de ossos sequíssimo, né? E ele disse ainda: me fez andar ao redor deles.
e era muito numeroso na superfície do vale, e estava sequíssimo. 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Que resposta? Tu o sabes. Porque Deus sabe todas as coisas. Aqui o Espírito de Deus está falando como Deus, mas não é Deus. Né? Porque as pessoas acham que existe 2, 3, 4 deuses ou mais. Dentro da Bíblia não existe isso. Existe um só, que tem um Espírito, que esse Espírito é chamado Espírito Santo em português, em hebraico é Kadosh, né? É Ruach HaKadosh, que é santo, poderoso, separado, né? Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então o questionamento entre eles lá, Ruth, era se você está preparado para uma missão dessa? Querendo dizer que nós nunca estaremos preparados quando Deus quer nos usar. Aí eu falei para ele: quando você se santifica, Deus, Ele mesmo te prepara. Você, como é um líder, você está preparado. Aí ele parou assim, olhou para mim e disse: rapaz, sabe o que é mesmo? Eu digo: essa história. Ezequiel era um homem igual a nós. A Bíblia fala que o profeta Isaías era um homem normal igual a nós, tinha os mesmos desejos, as mesmas fraquezas, os mesmos pecados que nós temos hoje. O profeta tinha, mas só que ele procurou se santificar. Aí diz assim, quando ele falou: tu sabe, o Senhor sabe, porque ele disse: o poder é Deus, tu quer ressuscitar, ressuscita, senão não ressuscita. Outro ele diz assim: faz tudo que eu te mandar, se eu te disser, tu vai e repete. Aí eu repetia tudo que o Senhor falou. Estou olhando ali o nome da Bia Cardoso, eu acho que é Bia Cardoso, mas o João já está aqui em Marabá. Tá, amanhã nós teremos uma reunião muito grande ali, é o Beto Fábio, que é o senador do Pará, o maior senador do Pará. Ele vai estar aqui com a gente na reunião. Muitos políticos, né? O menor dessa reunião é eu. Aí está muito mistério, porque se a pessoa está morta, os ossos estão sequinhos, como é que eles ouvem? É muito mistério aí. Ruth, as coisas de Deus não dá para explicar. A voz disse para ele: a voz de quem? De Deus, através do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, quando você começa a ter experiência com ele, é como se fosse o teu íntimo. Muitas pessoas, quando começam a profetizar, ele não quer profetizar porque ele acha que é dele mesmo. E quando na realidade o Espírito de Deus, ele é tão íntimo nosso, de cada um de nós que tem intimidade com Deus, tem essa intimidade que o Espírito de Deus vem sobre nós e fala para nós. E fala. Agora, Deus fala para nós, fala conosco através de quê? Do Espírito de Deus, que filtra a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Quando o mar está bravo mesmo assim, vem aquelas ondas grandes, o barulhozão, de estrondo, a voz de Deus ainda é maior que isso. Então, o que o Espírito de Deus faz em nós? Ele filtra a voz de Deus, porque senão nós não poderíamos suportar a voz de Deus em nós. Aí chega em nós aquela voz suave, mansa, amiga, íntima da gente. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então, a gente estava vendo ali que eles estavam debatendo, são pessoas que são pastores com teologia, que estão administrando grandes pessoas aí, grandes ministérios, que eles param para me ouvir quando eu começo a falar sobre a Bíblia. Porque é necessário que você conheça o original. Olha, um professor, você sabe que desde o primário, você sabe que tem que ter um professor que tem pelo menos o ensino médio para ensinar.
ou então seja formado. Hoje eu estou exigindo para que todos os professores sejam formados. Porque se você é formado, você tem como informar e ensinar aquelas pessoas que estão começando. Assim também é um pastor, ele deve ter não só um curso de teologia, mas vários cursos. E está sempre se reciclando, como o médico faz. Um bom médico, ele não para de estudar. Nós não paramos, eu e você não paramos de estudar. Todos os dias nós temos 1 hora e 20 de pregação. Todo dia nós dois aqui. A gente não faz esboço, chega aqui, senta e fala, Deus, que você é bom, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente deve estudar, pesquisar a palavra de Deus. É importante que você tenha um pastor sábio, um líder religioso sábio. Eu vejo aí muitos religiosos, eu ando em todo lugar. E eu vi uma pessoa que eu não achava que ele era sábio. Mas eu vi ele ministrando em uma igreja e eu observei a autoridade que ele usa. A autoridade mesmo, dentro dos princípios e tal. Então, o que você deve fazer? Se você tem chamado para a obra, porque tem muita gente que está me ouvindo, eu já fui pastor e eu sei como é que é isso, mas tem muita gente que tem chamado, Ruth, ele tem que se preparar. Como? Na palavra, tem que ler. Tem que ler. Agora, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Como foi que nós somos filhos? Nós começamos na palavra, Marabá só tinha um curso de teologia, e a gente conseguiu para se inscrever. A gente começou na época, nem membro a gente não era, mas já começamos com a unção de evangelismo. Passamos a evangelizar a nossa cidade de bairro em bairro, nas cadeias, nos hospitais, nas praças públicas, nos movimentos, no FECAM. Nós ia lá evangelizar o povo, levar folheto e tal. Isso aí, você começa a praticar isso, a divulgação da palavra de Deus, e você vai crescendo no conceito de Deus. Deus passa a acreditar em ti, porque Deus quer acreditar em você. A gente sempre fala que o discípulo não é que você acredita em Deus, é que Deus deve acreditar em você. Se Deus acredita em você, aí vai estar tudo bem, né, Ruth? Agora, se tu tem sede, tem vontade, mas eu tenho vontade de fazer missão, eu quero ser um missionário, estuda. Estuda, porque quem quer ser missionário tem que falar pelo menos 3 idiomas. E se você for enviado para outro país, como é que tu vai chegar lá e pregar como? Vai ficar tutubiando. Passar 6 meses sem falar uma palavra. Então, tem que se preparar. Discípulo é aquele que se prepara. Eu sei que quando eu olhei, já não tinha mais nenhum pastor perto de mim. E eu não falei com ignorância, com sabedoria. O negócio que a palavra tem hora que pesa, gente. Quando você fala assim no hebraico, aí eles tiram o time porque não estuda. A internet está aí cheia de curso de hebraico. Você pode, por exemplo, eu faço curso da Academia de Moisés, dentro de Jerusalém. A maior instituição do mundo é a Academia de Moisés, Contrastes, onde eu sou aluno há 3 anos, já mais de 3 anos, estudando ali com Rabino Cone, que é o nosso grande líder. E a gente todos os dias recebe as informações, recebe estudo, porque rapaz, aquele homem é uma máquina. E todos nós pode ser uma máquina, desde que você tenha o Espírito de Deus na sua vida, né? E estude, aí você tem conteúdo mesmo. Olha, se vocês vão fazer 30 dias, amanhã toda, 10 horas de programa, eu e você não tem dificuldade. Porque a gente já tem aqui no HD nosso no coração, gravado, muitas coisas que nós estudamos na Bíblia, que não saem de nós. É aí outra obra que o Espírito de Deus faz na vida da gente. Ele chega no analfabeto, não acha nada no coração dele. Vai na memória, não acha nada. Mas aquele que estuda, quando o Espírito Santo vem sobre ele, faz ele lembrar da palavra de Deus que está escrita. Aí, como nós aqui, fazemos tantos programas sem esboço. Mas vamos agora para o já fez a Shaharit. Capítulo de número 20. Eu fui vontade. Eu fui aí numa autoescola.
Ele patrocinava o programa meu quando eu era pastor evangélico. Aí eu fui lá conversar com ele. Eu disse, rapaz, eu estou com um programa aí e tal, programa Nossa Terra, eu queria que eu patrocinasse e tal, e divulgasse a tua autoescola. Aí ele olhou para mim assim, eu não entendo o que tu fala. Rapaz, tu não é crente desde criança. Desde quando eu entendi, eu te assistia na televisão e ouvia pela rádio da Caiunas. Mas hoje eu não entendo o que tu fala, porque tu fala umas palavras que eu não entendo. Mas está na Bíblia. Na Bíblia. Ei, nós temos que crescer. Ó, quando fala assim de Jesus, o que Jesus... A Bíblia fala lá no Novo Testamento de Jesus dizendo que ele crescia no conhecimento e sabedoria, né? Porque ele estudava na Yeshiva, né? Ele teve a sua formatura como rabino e chefe de rabino. Aí a pessoa pensa que Jesus era analfabeto, mas não é. Jesus, na realidade, ele foi um mestre. Por isso que chamava ele de mestre, porque ele ensinava a Torá. E era rabino, né? E era rabino. E a mulher chegou e disse, Rabi, sabemos que tu és mestre, né? Era um judeu. As pessoas até agora não entenderam que Jesus, Yeshua, é um judeu. Né? Mas vamos para frente, Ruth, aí, vamos para Números 19 e 20, capítulo 19 e 20, e a Paraxá de Rucat. Nós vamos para o capítulo 20. É bonito isso aí, Rucat. Na nossa língua, no nosso idioma em português, não tem nenhuma palavra começando com 2 R, né? Aqui, Rucat. C-H-U-C-A-T. Rucat. No capítulo 20 de Números, nós vamos para o versículo 22. E diz assim: E partiram de Kadesh, e vieram os filhos de Israel a toda a congregação no monte de Hermon. E falou o Eterno a Moisés e Arão no monte Ó, nos confins da terra de Edom, dizendo: Seja recolhido Arão ao seu povo, pois não virá a terra que dei aos filhos de Israel, porquanto vos rebelaste contra mim, contra a minha ordem, por causa das águas de Meribá. Toma Arão, Eleazar seu filho, faz subir ao monte Ó, e despe Arão de suas roupas sacerdotais. Faze-as vestir Eleazar, seu filho, e Arão será recolhido e morrerá ali. E fez como ordenou o Eterno. E subiu ao monte Ó, aos filhos de toda a congregação, e fez Moisés despir Arão de suas vestes, e fez vestir Eleazar seu filho, e morreu Arão ali, no cume do monte. E Moisés e Eleazar desceram do monte, e viu toda a congregação, espiou Arão, chorou o Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Aqui que a gente vê que uma pessoa assim você não chama atenção, diz que ele está errado, você paga o preço. O que Arão fez para morrer? Todos nós vamos morrer. Quer pecado ou não, mas o fio de prata vai ser cortado por vida. Mas acontece o seguinte, que o pecado leva para a morte, né? Só que ele não entrou na terra prometida, nem ele, Moisés, né? Mas Moisés, ele era bom, mas ele era manso também. A Bíblia fala que ele é um dos homens mais mansos da terra, né? Agora era valente. Também. Valente, defendi, porque é o seguinte, tu quer ver uma mãe de família, ficar valente, mexa nos filhos dela. Vira cobra, vira onça, avança, briga, perde até a compostura. Mas mexe no filho dela que você vai ver quem é. Você vê que Moisés, de tudo ele tinha um pouco. Ele era manso, ele era humilde, mas ele era valente. Quer dizer, para cada hora ele se usava de uma maneira, né? Ou o Eterno usava ele. Mas a valentia de Moisés
era para defender a obra de Deus, a santidade de Deus. Olha, o que está acontecendo hoje é que Deus vai levantar, ainda no meio desses religiosos aí, homens e mulheres, com um compromisso só com Ele, para defender, né, a religião. Porque o que está acontecendo aí, com essa modificação de 50 anos para cá, mudou muito. As igrejas, antigamente, era um lugar sério, aonde você ia, não podia nem falar alto. A doutrina, o ensinamento, o pastor era respeitado. Quando nós entramos para a igreja, 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos, a gente tinha medo do pastor. Por quê? O pastor podia disciplinar. E a gente andava ali correto. Quando o pastor me chamava, eu já ia orando. Porque a gente erra muito. Mas ele me chamava, conversava comigo ali e tal. Uma vez ele me suspendeu. Eu e toda a nossa equipe, nós oramos por suspenso. Porque nós erramos. A doutrina da igreja que a gente congregava muito, não pode jogar bola. E nós fomos para a fazenda do meu primo, na São João, do estado. E lá na fazenda nós juntamos lá o time dos solteiros contra os casados. Aí teve uma menina lá, uma jovem, quando chegou, contou logo com o pastor. No culto à noite, o pastor chamou, quem é da Rosa Sarão pode vir na frente. Mandou para o presbítero, né? O presbítero disciplinou, suspendeu nós tudo. Aí fiquemos suspensos. Aquela noite eu não dormi. Foi a primeira vez que eu tive luta assim com a minha religião, sabe? Eu não dormi à noite, assim, eu deu uma dormência, me deu uma coisa assim. Mas eu chamei a turma e disse, olha, gente, ninguém vai sair da igreja. Aí vem chegando aquele irmãozinho trabalhando no correio. Lembra dele? Ele chegou e disse, vem cá, irmão, nós estamos suspensos, estamos disciplinados. Aí ele disse, rapaz, eu acho que 150 vezes com essa que eu já estou disciplinado. Eu reconciliei a semana passada. Era costume. Aí por que, rapaz? Me diz aí, já estava rindo aí. Porque nós jogamos bola. A doutrina da igreja não permite nós transmitirmos, então nós temos que parar o preço. Aí a gente ia para o culto. Todo culto que tiver, nós temos que estar lá. Tem que estar lá. Até uma hora eles chamaram a gente para a gente ir lá pedir perdão. Né? E teve um dia que nós fomos lá, a turma todinha. Aí lá o presbítero, Cavalcante, você e toda a sua turma, já era turma. E jogaram bola, vem todo aqui na frente. E a igreja cheia, ó. E nós morrendo de vergonha lá na frente. Eu, pai de família, ser disciplinado, mas é a ordem, é a doutrina da igreja, tem que respeitar. Aí me chamaram na frente, eu chamei os outros, aí todo mundo vinha para frente, a nossa turma, uma grande evangelismo. Aí o que aconteceu? Lá mandaram nós pedir perdão, de um por um pedir perdão para a igreja. Aí nós pedimos perdão, aí fizeram uma oração lá, eu chorei que sou menina ataca, mas chorei, sabe assim. Eu me alegrei porque eu estava reconciliando. O que o pastor diz é o que é, sobre a doutrina, sobre o ensinamento. Agora, o crente rebelde, ele não quer saber essa grande doutrina, então não. O crente verdadeiro é aquele que está na igreja que tem doutrina. O pastor, o líder, o mestre, como a gente chama, ele é como um pai, né? Ele ensina, ele corrige. Aí eu falei assim, gente, ó, final de semana, todo mundo aqui na porta da igreja. Aí vamos evangelizar, folha 28, folha 20. Só lá na 28, de casa em casa, sabe que eu lembro, né? Nós ganhamos 80 almas naquela época, evangelizando. Aí pronto, largaram a gente de mão, mas a gente é provado, é testado. E isso é normal, não é que ninguém ficou com raiva do pastor, nem do presbítero, não. Porque o erro foi nós, transgredimos. Né? A gente pôde ter essa consciência, e aí são as provas para a gente crescer. Não desviou ninguém. O pessoal permaneceu trabalhando junto comigo aí, a gente era quase 60 pessoas, foi crescendo mais e mais. E evangelizamos em cidade tudo aqui perto, São Domingos, São João,
Bom Jesus, Brejo do Meio, várias vilas aí, até em Aldeirinho, mais ou menos, né? Trabalhando. Então, ei, tu quer crescer, então te envolve na obra, né? Te envolve na obra, procura teu líder, seja bom com ele. É a primeira coisa, tu quer crescer, seja dizimista e ofertante. Seja discípulo. Se torne discípulo do teu líder, aí tu cresce. Porque Deus não gosta de rebelde, não. O rebelde cresce para cair. Né? Mas o fiel não permanece para sempre. Os confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos para o Rucate. A gente vê que ontem nós falamos de Moisés, que ele bateu na rocha com a vara. Não era para ele ter batido. Ele bateu 2 vezes. Que um erro é uma falha, mas 2 erros já é um erro maior ainda, né? Porque eu não poderia. Era só para ele falar da voz de comando na rocha para sair água. E aí ele perdeu de entrar na terra prometida. Arão, por ser sacerdote, devia ter chamado a atenção dele, não chamou, perdeu também a oportunidade de entrar na terra. Arão era mais velho, né? Era. Mais velho que Moisés. Ele poderia, pela hierarquia da família, ele podia chamar o irmão. Não podia fazer isso, não. Não, ele ficou calado. Aí calar, se você calou para qualquer... cúmplice. Se torna cúmplice. Aí diz a lei, né? Quem causa o crime e alguém está ao lado, viu e só ocultou, ele também é devedor. Mas muitas vezes a pessoa, porque mesmo Arão sendo sacerdote, em parte espiritual, Moisés era acima dele. E muitas vezes a pessoa se fica calado porque diz, não, mas ele é mais espiritual do que eu, ele fala com o Eterno face a face, se ele está errando. Não, para chamar a atenção, Deus dá autoridade. Se alguém está errando, aí o outro lá pode ser menor, chega e fala. Porque o verdadeiro amigo é aquele que fala meu erro. Né? Não aquele que encobre, né? Aquele que encobre, ele está, além de prejudicando a mim, está prejudicando ele também, porque está encobrindo o meu erro, ele vai pagar o mesmo preço. Isso aqui é um exemplo que a Bíblia dá para nós, é não ficar encobrindo o pecado dos outros, não. Eu não posso nem comer os pecados. Daí encobrindo os outros é carregar muito peso, né? Um fardo pesado, né? Muito bom. Vamos lá? Vamos por aqui, fala aqui os rabinos, e o Midrash, e o Talmud, que nos explica essa palavra. Porque se a gente, como lemos aqui, que o Eterno falou a Moisés que Arão, ele tinha que ser recolhido, né? Engraçado que quando a pessoa vai ser recolhido, vai morrer, ele já tira as vestes e passa para o filho, que vai exercer o mesmo lugar dele, né? Pergunte para o salmo. A morte é apenas uma transferência. De uma vida para vida. Da vida para vida. Não existe. Só uma passagem. E na realidade não existe morte, né? Existe a transferência de uma vida para outra vida. Se você está chegando no final do tempo, já tive um tempo, eu pensava que eu não ia demorar muito não, ó. Tá fraco assim. E igual aquela angulista, tô fraco. E eu pensei assim, quando eu tive o câncer, aí eu tinha muito aquela vontade de morrer, sabe? A gente sente aquela vontade de morrer, aquela fraqueza. Você botava no almoço, eu olhava para a colher, não tinha força de pegar a colher e botar na boca, ficava olhando ali, sem coragem. Aí um dia eu me zanguei e disse, rapaz, essa vontade de morrer vai passar é hoje, não quero mais morrer. Aí foi que eu, sabe, porque se você se curvar diante do problema, você morre. E ali Deus me deu força para poder estar aqui até hoje. Já passou 12 anos, né? 13 anos. Que eu passei por esse câncer aí. Fui tirado 27 centímetros de intestino. Louva a Deus pela vida do doutor Magilson e do doutor Rodolfo, porque cuidaram de mim e me ajudaram, porque nem remédio não curava aquele câncer.
Então, o cirurgião, ele que é o verdadeiro médico mesmo. Né? Sem medicamento, ele arrancou do intestino 27 centímetros de tripa do intestino, jogou fora e tirou o câncer. Até hoje, né? Não sinto nem sequela, nem saudade do câncer. Mas vamos para frente, Ruth, e aqui nós estamos falando dessa trajetória de Arão, de Moisés, do povo hebreu, né? O povo hebreu, a história que marca a nossa história, porque deixaram história para que a gente também faça história, né, Ruth? No versículo 25 diz: toma a Arão. Eis Midrash. Agora entra o livro de Midrash, chama de parábolas, né? Que diz assim: um relato do fim do sumo sacerdote Arão. Moisés levantou-se pela manhã e foi ao encontro do seu irmão. Por que vens tão cedo? Perguntou Arão, admirado. Uma palavra da Torá turvou o meu sonho e não me deixou dormir. Qual é esta palavra? Qual é esta estranha palavra? Não me lembro, mas porém sei que ela se encontra no livro de Gênesis. Abrir imediatamente o primeiro livro da Torá e ler o relato da criação. Mas quando chegaram no episódio da morte de Adão e Eva, pararam, triste e resignado. Arão tinha compreendido tudo. Moisés e Arão, Eleazar, seu filho, subiram a montanha, e eis que uma gruta abriu-se perante eles. Um leito estava lá preparado, uma lâmpada brilhava. Arão tirou suas vestes sacerdotais, fez vestir Eleazar, seu filho, e depois se deitou sobre o leito, fechou os olhos e morreu. Foi. Na realidade, esses profetas que nós falamos da Bíblia, a morte deles, eles só faziam assim, ó. Era como se fosse só dormir mesmo. Você vê a história de Jacó. Jacó, quando ele foi morrer, ele chamou os seus 12 filhos, né? Foi o primeiro homem que preparou a sua casa. Os outros só faziam dormir e pronto. Mas a história de Jacó aí, o que é interessante é que ele reuniu seus filhos e perguntou para os filhos: meus filhos, em que você acredita, né? Uhum. Porque ele ensinou todos eles, né, que existe um Deus soberano, que fez tudo e todos, e que devemos adorar somente um Deus. Mais de um é idolatria, né? E o pessoal gostava tanto de Arão que chorou 30 dias por ele. Não, mas escute Por aqui. ele. Vamos fazer aqui está a reunião no leito de enfermidade de Jacó, que é Israel, né? E ali os filhos, ele faz a pergunta: meus filhos, e o que é que você crê? Em que você crê? Aí todos responderam: Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch, Boto, Baltan, Beolam, Bael. Essa oração de Shemar, eles responderam: ouve o Israel, porque já começa, né? O eterno nosso Deus. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Ouve o Israel. O eterno é o nosso Elohim, é o nosso Deus, né? Aí ele viu que tudo que ele ensinou com os filhos não esqueceu. Ele morreu feliz, ele partiu dessa vida para outra vida, continuidade, né? Porque a alma não morre. Não morre, não. Quando ele faleceu ali, já passou por outro lado. Foi para o paraíso, foi para o céu? Não. Ninguém morre e já vai para o céu. Não existe a história. A Bíblia nos conta, e o Talmud nos explica, que é a Bíblia oral, que quando você morre, você passa 7 dias aqui na terra, que é o Kadish. Isso tanto faz o homem bom como o mal, tanto faz você ser salvo como não. Você vai passar 7 dias para você ter a consciência de que você morreu e que esse mundo aqui, material, já não pertence mais para você. Ele tenta voltar para o corpo, mas já não fica mais, não segura o corpo. Ele tenta voltar, mas aí foi cortado o fio de prata, que a Bíblia fala, né? Quando corta o fio de prata, aí a alma sai. Porque quem paga
por exemplo, por que a alma não morre? Porque ela que vai pagar os pecados que ela cometeu com o corpo. Né? Que o espírito, a Bíblia diz, e o espírito volta a Deus que deu. Mas a alma, lá na sepultura, fica 60 anos. Né? Ontem eu vi na internet uma história que diz que um homem foi lá no cemitério, aí quando ele ia lá e via os espíritos, e ele falava com os espíritos. Mas um dia ele estava lá sentado numa catatumba. Tem louco para tudo, né? Aí estava sentado lá meia-noite, quando ele olha, lá vem um homem de preto alto, com as capas, e chegou para eles, muito educado, disse, boa noite, boa noite. Aí ele disse, quem é você? Aí ele respondeu com aquela voz meio cavernosa, né? Eu sou o Exu do cemitério. Eu tomo conta. E o que é o teu? Aí o pessoal, qual é o teu trabalho que tu faz aqui? Eu cuido das almas. Muitas almas vêm e querem ficar dentro do sepulcro aqui. Eu tiro elas, para elas poderem ir para a luz. Porque é o que nós falamos todo dia aqui. Cada pessoa que morre, que vai enterrada, o corpo dela fica 60 avos da alma, e a outra parte, que vai esperar 7 dias do Cadiz, passou o Cadiz, aí é que vem o destino dele. Se ele fez coisa boa, vai receber o bem. Se ele fez coisa má, aí ele vai pagar o preço. Quando é juízo, né? Não, é porque começa o juízo do dia do Cadiz, que é os 7 dias depois da morte, né? Aí, se, por exemplo, você for uma pessoa que viveu para Deus, viveu por próximo, tem um currículo bom lá em cima, o anjo vem te buscar e te leva para um estado chamado intermediário. Não é para o céu, não. Morreu, já vai para o céu. Não, há uma preparação para aquela alma que os anjos vão cuidar. Agora, existem outros anjos, também de Deus, que vêm buscar aqueles que se perderam, alma perdida. O que é alma perdida? Cheio de dívida, pecado. Do outro lado, não tem crédito nem de comprar uma balinha, né, do outro lado. Entendeu? Né? Então, o que vale, você vê que o próprio Jesus disse assim, ó, ajuntar tesouro no céu, onde ladrão e ferrugem corrói, né? Tem roubo. Ajunte lá, porque se ajuntar aqui, a qualquer momento pode desvalorizar ou perder. Você vê muita gente rica que nós vimos outrora, hoje estão pobres. Porque esse mundo dá muitas voltas. Barabaxê? Barabaxê. A gente vê também aqui que Arão era uma pessoa obediente, e a palavra quando veio através de Moisés do Eterno, ele aceitou. Se for esse outro, ele dizia, não, eu não aceito. Pagar pelo erro do outro, pelo teu erro, como muitos fazem. Mas do jeito que Moisés falou para ele, ele aceitou, seguiu com ele, levou o filho, lá tirou as vestes dele, deu para o filho, e a sepultura já estava pronta. Pois esses mistérios aí, assim, de cada patriarca, quando chegou a época de partir, lembra daquele homem? Da cama que tu subiste, tu não desce. Né? Aí morreu dessa doença. Mas o cara teve a visita do profeta que lhe trouxe essa mensagem de Deus. Da cama, rei, tu tá, tu não vai descer, tu vai morrer. Esse cara era macho, né? Falar para um rei, palavra de juízo. E aí aquele rei colocou a cara para a parede, assim, se humilhou na presença de Deus. E o profeta foi embora. Quando chega lá no meio do caminho, o Rachinha fala assim, Volta. Fulano, volta. Vai lá, diz lá para o rei, que eu vou dar mais 15 anos de vida. Porque quem prolonga ou tira a vida é Deus. Né? E daí ensinou o remédio para ele passar onde ele estava inflamado, ferido, sei lá o que ele tinha. Porque ele ia morrer E daquela curou verdade. ele, né? Porque, por exemplo, assim, por que hoje em dia as pessoas oram ali para ressuscitar morto e não conseguem? É porque eles entendem mal. A ressurreição ou a ressuscitar alguém morto é morto de espírito. Tem muita gente que pro eterno ele já morreu faz tempo. Ele perdeu a fé. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Tudo tem que ter, você tem que orar com sabedoria. Morreu uma pessoa.
de uma enfermidade ou de tiro, que, sei lá, morreu aquela pessoa. Aquela pessoa consagrada que vai orar, o que é que ele vai pedir para Deus? Para que cure aquela pessoa. Depois de curado, devolve o espírito. Aí a pessoa passa a ter vida. Porque tem muita gente que está orando, pedindo para Deus ressuscitar uma pessoa que morreu. Pois é, que morreu. Que morreu, e aí não pede para que haja cura no corpo físico. Aí o espírito volta e morre de novo. Porque tudo tem que ter sabedoria. Porque Deus já sabe. Vamos para frente? Vamos para frente. O versículo 29 diz assim: toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel chorou Arão. Entretanto, quando Moisés morreu, ele foi chorado somente pelos filhos de Israel. Deuteronômio 34, versículo 8. E não por todos, pois Arão foi o amigo do povo em geral. Semeava paz entre os homens e os casamentos, reconciliava-os. Assim é que, na sua morte, toda a casa de Israel levou o luto. É interessante, só os israelitas, né, da época, mas os israelitas da época, que era o povo hebreu, só eles choraram. Só eles. Mas quando Arão morreu, aí toda a comunidade, todo mundo chorou, todas as tribos, né? 30 dias você chorando no mês todo. Dia e noite, porque ele era bondoso. Por exemplo, assim, Moisés, ele era o grande líder, o grande profeta. Nunca houve profeta igual a ele, a Bíblia diz, né? Nunca haverá. Mas ele não era apacentador como era Arão. Arão era ele que unia os casais. Tem um casal brigando ali, quer separar. Ele ia lá e ele tinha um dom para reconciliar, porque esse dom de reconciliar é muito importante e serve para muita coisa. Reconciliar a pessoa com Deus, reconciliar a pessoa com a sua família, com seus inimigos. Então ele tinha esse dom. Eu já fiz uso desse dom. Eu lembro que uma vez tinha um prefeito e um empresário, o rapaz se esculhambando no rádio, na televisão, e eu vou acabar com essa confusão hoje. Aí fui lá com o empresário, falei com ele, para acabar com esse negócio tudo, e que hoje eu ia colocar o prefeito diante dele, olha, só uma terra. Aí para a gente entrar na prefeitura, vou falar com o prefeito, é difícil, né? Aí eu acertei com ele lá, e o cara bravo, não queria, não, porque isso, porque aquilo. Até o Paulo Roberto foi testemunha, ele foi junto comigo. E lá eu convenci aquela pessoa, e aquela pessoa aceitou. Até almoçando com ele lá. Aí que eu fui lá para o prefeito, cheguei lá, não queria deixar eu entrar, porque eu não tinha colocado meu nome lá, não sei o que tem e tal. Eu falei assim, eu vou entrar bem aí, rapaz. Esse prefeito aí, eu ajudei a colocar ele aí dentro. Agora eu não posso entrar, e entrei. Cheguei lá e falei com o prefeito, é o seguinte. Aí contei a história. Eu fui na casa de fulano, que estão brigando, tá demais, rapaz. É um escândalo na cidade. Eu fui lá falar com ele e eu vou trazer ele aqui para vocês sentar e fazer as pazes. Aí vocês lavam as roupas sujas e depois fazem as pazes. Aí eu fui lá com o empresário, Paulo Roberto Lula. Aí eu fui lá com o empresário, voltamos, já no carro do empresário. E aí chegamos lá, entramos, aí eu disse assim para a funcionária lá, olha, diga fulano tal, prefeito, eu estou aqui, mas o empresário fulano tal. Na mesma hora veio a ordem lá, pode entrar. Aí nós fomos para a subsala lá. Não é nem no gabinete, na subsala. E ali nós sentamos. Aí eu botei um no sofá de um lado, outro do outro, e fiquei sentado em cima da mesa, da mesinha de centro. Rapaz, eles, tinha hora que eles iam para se agarrar, e eu, calma, vocês foram amigos, sempre foi a vida, agora estão brigando e tal. Ali foi Deus, sabe? Poderia ter acontecido coisa pior. E aí ele terminou de se abraçando, se perdoaram lá e tal. Acabou. Eu não viu falar mais da briga desses dois. Porque acabou ali a intriga, a contenda, porque estava feio, sabe? Então, o dom da reconciliação é o que tinha Arão. Ele, qualquer intriga, briga de família, tudo, ele ia lá para apacentar, né? E eu acho que esse é o dever de cada um de nós. Ontem nós falamos da morte de Miriam.
Miriam, enquanto ela estava viva, não faltava água. Andaram pelo deserto, por todo lugar, e não faltava água. Porque tinha uma água que seguia ela, que era um poço. Depois que ela morre, aí o pessoal já passa a brigar por água, porque começou a faltar. Foi quando Moisés já estava muito sem paciência, o pessoal querendo água, que ele tocou na rocha 2 vezes com a vara, ele não era para fazer, ele fez. Aí também tem Arão. Arão também ele tinha um mérito. A glória do Eterno enchia o tabernáculo. Mas depois que ele morre, também solta aquela unção. As pessoas pensam assim, aquela igreja dele, tem postal, tem unção, tem milagre, tem isso, tem aquilo outro. Mas o ministério maior está no líder. Está no líder. No dia que o líder sair, ela esfria. Acaba, né? A gente, aqui na 22 tem uma igreja lá, e terça-feira dava a gente ficar pelo meio da rua, carro demais. Eu passava para lá, para cá e via aqui. Aí um dia me convidaram para pregar, naquele tempo eu era pastor. Aí fui lá pregar, gente! Aí era uma mulher que eu até conhecia. De repente ela separou do marido e foi embora para Goiânia. Não foi 2 semanas, não tinha mais ninguém lá. Botaram outras pessoas, mas não era. Não vai. É aquele que está com unção, né? Tá com unção. E aí, pronto, até hoje eu passo por lá, fico olhando aqui, já foi um lugar de avivamento. Mas vamos encerrar agradecendo a sua presença, você, meu amigo, minha amiga. Parabéns para o Domingo César, que está pisando em terra marabaense aí, visitando seus amigos, Mascarenhas Carvalho, pessoal despachante, e outros amigos aí que ele está encontrando na noitada aí, na Vera Marabaia, andando a pé, em todo lugar ali ele encontra amigo do passado. Mas vamos agradecer a Deus aí por tudo que Deus tem feito por cada um de nós, pela nossa família, né? Pela nossa casa, por estarmos vivos, né? E ser sacerdote primeiramente na sua casa, né? O sacerdócio começa em casa, né? Começa em casa. Então nós vamos encerrando aqui, eu peço a minha esposa de ligar aí a câmera, que ela está mais Desejando perto. a você um ótimo dia. Shalom, shalom. Shalom, shalom.